coisa querida da minha vida, aqui é a professora Adriane Fauci. A nossa aula de hoje é a respeito de um tema muito legal. Dentro dos direitos individuais, a gente vai falar a respeito da liberdade religiosa. E quando a gente fala de liberdade religiosa, eu falo de liberdade de consciência, liberdade de crença, as liberdades de culto. E elas estão previstas começando já lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Então vem comigo pra gente dar uma lidinha aqui na sua tela. O que diz esse dispositivo? Vem lá, diz assim, ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, pegar aqui a nossa canetinha, dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então veja que a Constituição ela vai dizer a respeito da inviolabilidade da liberdade de consciência, da liberdade de crença e ela assegura o livre exercício dos cultos religiosos. Vem para cá. Primeiro, a liberdade de consciência, ela está relacionada com a ideia de você ter o direito, de você ser livre para pensar a respeito de valores morais, éticos, religiosos, da forma como você quiser. Então a liberdade de consciência ela é mais ampla, relacionada à ideia de existir um valor maior, princípios morais. A liberdade de crença, ela está relacionada mais ao aspecto religioso. Então eu posso dizer que a liberdade de consciência abrange a liberdade de crença, certo? E ainda a Constituição vai dizer que existe a proteção ao exercício da liberdade de culto. Então, além da Constituição te dizer assim, ó, você pode ter uma consciência, você pode ter uma religião específica, não só isso, você pode ainda expor esse teu direito, essa tua liberdade, através de cultos religiosos. E o Estado, ele tem um dever de não só proteger o local, como também proteger as liturgias. O que são liturgias? Liturgias são os rituais, as imagens, tudo aquilo que integra o momento do culto religioso. Então veja que a Constituição assegura 3 liberdades aqui. A liberdade de consciência, a liberdade de crença e também a liberdade de culto. Quando a Constituição assegura esse direito, ela consagra aqui também a ideia do princípio da laicidade. O que é o princípio da laicidade? O Estado brasileiro é um Estado laico, leigo ou também chamado de não confessional. O que é isso? O Estado laico é aquele que não adota uma religião oficial. Então, quando a Constituição diz assim, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ele está te dizendo, você pode ter qualquer religião que você quiser em território brasileiro, que o Estado vai te assegurar o direito, inclusive, de você cultuar o seu Deus aqui. Entendeu? Então, a liberdade é que o princípio da laicidade é que faz essa ruptura entre Estado e Igreja. E o Brasil, então, não adota nenhuma religião oficial. Esse princípio da laicidade ele é reforçado lá no artigo 19, inciso 1º da Constituição, que vale a pena a nossa leitura aqui. Quer ver? Vamos lá para a tela de novo. Artigo 19, inciso 1º diz assim, ó. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então veja que aqui, ó, esse dispositivo, ele vai consagrar a ideia de que os entes federados, o Estado, ele não pode se relacionar com a igreja, no sentido de que ele não subvenciona, ele também não atrapalha o funcionamento das igrejas. Mas nós temos uma exceção. A possibilidade do Estado se relacionar, sim, com igrejas, entidades religiosas, mas para uma finalidade específica, que é a colaboração de interesse público, certo? Então, esse artigo 5º, inciso 6º, em conjunto com o artigo 19, inciso 1º, consagra a ideia de que o Estado brasileiro é um Estado laico. E ainda, na sequência, a Constituição vai falar a respeito do direito à prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. A Constituição aqui, ela assegura o direito daquelas pessoas que estão em locais de internação, tanto de natureza civil quanto militar de internação coletiva, de ter assistência religiosa. Veja que quem dá assistência religiosa não é o Estado. O Estado ele está aqui apenas para permitir que entidades religiosas possam realizar essa prestação. Então, por exemplo, um preso lá numa penitenciária, ele tem direito, será, de ouvir o seu pastor, de conversar com o seu padre, fazer, sei lá, a sua confissão? Ele pode sim. O direito dele ter isso é o direito à prestação de assistência religiosa nessas entidades civis e entidades militares, ok?
Uma única observação aqui em relação à eficácia dessa norma. A banca CESP, durante muito tempo, ela ficou oscilando dentre as eficácias dessa norma aqui, ó. Então, a CESP, ela já considerou o direito à prestação de assistência religiosa em 2013, vou até fazer uma linhazinha do tempo aqui, ó, para você não se confundir. Em 2013, ela disse que a prestação de assistência religiosa é uma norma de eficácia contida. Em 2014, inclusive na prova da PF, ela veio e disse que esse direito seria uma norma de eficácia limitada. E em 2016, ela veio afirmando que seria novamente uma norma de eficácia contida, tá? Então a CESP, ela vem oscilando em relação à eficácia dessa norma. Aqui, então, eu costumo dizer que você pode escolher, né? Se quer contida ou se quer limitada. Mas é claro que se você for, né, tentar, e a gente não sabe o que a banca pode trazer numa próxima questão, eu ficaria aqui com eficácia contida. Primeiro, porque a doutrina defende que esse direito é uma norma de eficácia contida. E segundo, porque nós temos duas questões aqui para defender um possível recurso, ok? Então, prestação de assistência religiosa, atualmente para a CESP, considerando a questão de 2016, foi considerada como uma norma de eficácia contida. Anota isso que é bem importante. Ainda em relação à liberdade religiosa, a gente tem que falar a respeito de um direito sensacional, que é a chamada escusa de consciência. O que é a escusa de consciência? Olha comigo na tela aí o que a Constituição fala a respeito desse direito. Diz assim, ó: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: povo brasileiro, vocês são livres para terem as suas convicções religiosas, políticas e filosóficas. E o Estado não restringe os seus direitos em virtude das suas convicções. Faz sentido isso? Claro que faz. Por quê? Porque a ideia é da liberdade religiosa. Então o Estado, ele não vai restringir os meus direitos, não vai restringir as coisas para mim em decorrência daquilo que eu acredito, das minhas convicções religiosas, políticas ou filosóficas. Entretanto, caso eu me recuse a cumprir uma obrigação que é para todo mundo, em decorrência dessas minhas convicções, o Estado deverá me dar uma prestação alternativa. Por quê? Porque imagine que eu sou obrigada a cumprir uma determinada obrigação, todo mundo é, e eu falo, não cumpro porque isso vai contra as minhas ideologias. Posso dizer isso? Claro que eu posso, porque a Constituição me assegura o direito a me recusar, inclusive, a cumprir uma obrigação que é para todo mundo. Exatamente isso é a escusa de consciência. Eu me recuso a fazer alguma coisa em decorrência daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso. Eu posso fazer isso? Posso. Só que, claro, eu não vou ficar numa situação de desequilíbrio. Todo mundo cumprindo e eu não cumprindo. O que o Estado vai fazer para equilibrar essa relação? Ele vai me dar uma prestação alternativa. Essa prestação alternativa deve ser definida em uma lei. Caso eu queira ser diferentão, não cumpra a obrigação e também não cumpra a prestação alternativa, aí o Estado pode restringir os meus direitos. Então vamos de novo. O Estado, ele não pode restringir os seus direitos em decorrência das suas convicções religiosas, políticas ou filosóficas. Faz super sentido isso. Inclusive, eu posso me recusar a cumprir uma obrigação que é para todo mundo em decorrência dessas minhas convicções. Só que daí, nesse caso, o Estado deverá me conceder uma prestação alternativa, para eu não ficar diferente em relação às outras pessoas. Caso eu queira ser muito diferentão e não cumprir a obrigação e também me recusar a cumprir a prestação alternativa, aí o Estado pode vir e restringir os meus direitos, ok? Vamos um pouquinho mais em relação a isso aqui. A prestação alternativa, ela não tem caráter sancionatório. A prestação alternativa, ela equivale à obrigação. E já vi várias questões falando isso. Quando o Estado, ele dá uma prestação alternativa, ele não está dando uma punição porque a pessoa não cumpriu a obrigação. Ele está dando uma alternativa, certo? Então essa prestação aqui não tem caráter sancionatório. Como ela está prevista em uma lei, a gente pode dizer que a escusa de consciência é uma norma de eficácia contida. E veja ainda que, se eu me recuso a cumprir a obrigação que é para todos e também não cumpro a prestação alternativa, eu disse para você que o Estado pode vir e restringir os meus direitos. Quais direitos serão restringidos? Os direitos políticos, que é o direito que eu tenho de votar,
ou de me candidatar a um cargo político. Nesse caso, haverá a perda dos direitos políticos. Ai, professora, será que não é suspensão? É perda ou suspensão? É perda ou suspensão? As bancas já têm isso meio que com um consensinho de que na hipótese de escusa de consciência, a hipótese aqui é de perda de direitos políticos. Isso vale especificamente para o direito constitucional, porque para alguns concursos, por exemplo, em que há a cobrança da disciplina de direito eleitoral, o direito eleitoral trata a escusa de consciência com uma situação de suspensão de direitos políticos. Mas para a nossa prova em direito constitucional, e inclusive nas provas em que tem direito eleitoral, você pode marcar sem problema, sem medo de errar, que é a hipótese de perda de direitos políticos. Quem defende a hipótese de perda é tanto o professor José Afonso da Silva quanto o treinador Pedro Leza, que são grandes referências aí no mundo dos concursos, ok? Então vamos um pouquinho mais aqui em relação a isso. Quando eu disse que a norma de eficácia contida, significa que se o Estado ele me põe uma obrigação e eu falo, não cumpro porque isso é incompatível com a minha consciência, e mesmo assim não existir a prestação alternativa, eu não serei obrigado a realizar a obrigação. Então vamos dar um exemplo. Servir o exército, serviço militar obrigatório, ele é obrigatório? Olha o nome, serviço militar obrigatório. Então ele é obrigatório para as pessoas que estejam naqueles requisitos. Nesse caso, pode lá o menino de 18 anos falar assim, ó, não quero servir o exército, sou pacifista, não pego em arma, isso vai contra as minhas convicções? Pode sim. O que o Estado vai dar para ele? Uma prestação alternativa. Se ele se recusa a cumprir a prestação alternativa, o Estado vem e restringe os direitos políticos. Ele perde os direitos políticos dele. Beleza? Beleza. Agora vamos imaginar que não exista uma lei estabelecendo a prestação alternativa. Nesse caso, a pessoa vai ser obrigada a cumprir a obrigação imposta a todos? Não será obrigado, porque é dever do Estado estabelecer a prestação alternativa. Se ele não estabelece, você exerce o seu direito à escusa de consciência, justamente porque se trata de uma norma de eficácia contida, ok? Vamos falar um pouquinho mais. A liberdade religiosa ela tem duas dimensões, uma dimensão negativa e uma dimensão positiva, que bem fácil você não vai se confundir. A dimensão negativa significa que o Estado ele tem que assegurar a minha liberdade religiosa, ela é inviolável, ele não pode violar a minha liberdade, por isso ele não faz, ele assegura a minha liberdade de exercer a minha consciência, a minha crença, o meu culto. Agora, quando a gente fala em dimensão positiva da liberdade religiosa, a gente fala em deveres do Estado, em comportamentos positivos do Estado. Por exemplo, o Estado ele tem o dever de prestar assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. O Estado tem o dever de proteger os locais de culto e as suas liturgias. Então eu posso dizer que a liberdade religiosa ela tem tanto uma dimensão negativa, que importa em um não fazer do Estado, no sentido de me assegurar a liberdade de exercer essa minha liberdade religiosa, quanto um comportamento positivo, de dizer que o Estado tem também um dever de proteger essa minha liberdade, ok? Muito bem. Ainda a gente vai falar, em decorrência da ideia de laicidade, muita coisa já foi decidida pelos nossos tribunais a respeito do que viola ou não a ideia da liberdade religiosa, o que viola ou não o princípio da laicidade. E o primeiro tema que a gente tem que enfrentar é a questão do preâmbulo da nossa Constituição. Eu disse para você que o Estado é laico, mas no preâmbulo da Constituição, coisa que você já deve ter lido na sua vida, né? Tá escrito lá, nós, povo brasileiro, reunidos em Assembleia Constituinte, não sei o que, sob a proteção de Deus. O que ele está dizendo? Ele está falando a respeito de um Deus. Será que essa expressão no preâmbulo da Constituição, viola o princípio da laicidade? Não foi o que o STF decidiu. De acordo com o STF, o preâmbulo da Constituição, ao prever a expressão sob a proteção de Deus, não viola o princípio da laicidade, porque o preâmbulo não tem força normativa. Não tem força normativa. O que é isso? O preâmbulo não te implica em nada. O preâmbulo não te impõe um dever. Ninguém está dizendo que você tem que estar sob a proteção de Deus. Você está entendendo? Então, por isso que o fato de estar no preâmbulo não viola o princípio da laicidade. Aliás, o Estado brasileiro ser laico não significa ser um Estado ateu, tá? Isso é bem importante. Então, o Estado brasileiro, ele usa a menção de Deus aqui no sentido de Deus cosmos, Deus qualquer outra coisa. Não necessariamente um Deus de uma religião específica, ok? Então, lembrar lá que o preâmbulo da Constituição não tem força normativa, por isso não viola a laicidade.
Outro tema complexo já enfrentado pelo STF é a questão dos símbolos religiosos em repartições públicas. É claro que um símbolo religioso em uma entidade privada é a liberdade religiosa do dono da empresa. Por exemplo, se eu tiver com um símbolo religioso em mim, uma correntinha, alguma coisa, isso é a minha liberdade religiosa e ninguém pode me tirar esse direito. Agora, um símbolo religioso em uma repartição pública, será que isso viola a laicidade do Estado? De acordo com o STF, não. De acordo com o STF, a presença de símbolos religiosos em repartições públicas denotam aqui uma característica do Estado brasileiro e são caracterizados como símbolos culturais. Então, para a nossa prova. E aqui, né, gente, concordando ou não concordando, a gente tem que responder de acordo com o STF. Então, símbolos religiosos em repartições públicas representam símbolos culturais. Aí eu me pergunto, né? Será que lá em Pernambuco, então, vai lá na repartição pública, tem a sombrinha do frevo, né? Porque esse é símbolo lá no Rio Grande do Sul, colocar uma cuia de chimarrão, né? É o STF que dando aquela nossa forçadinha básica. Mas muitos tribunais, alguns inclusive, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, já determinaram a retirada de todos os símbolos religiosos dos seus órgãos, tá? Então, nos fóruns do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, aí, de acordo aqui com o que é relatado pela doutrina, não há mais símbolos religiosos nessas repartições em respeito à ideia da laicidade. Então, vamos cuidar aqui com prova. A presença de símbolos religiosos em repartições públicas viola o princípio da laicidade? Não, de acordo com a STF, porque se tratam de símbolos de natureza cultural. Mas poderia um tribunal determinar a retirada de símbolos religiosos das suas repartições públicas em respeito ao princípio da laicidade? Pode sim, não tem problema nenhum. Isso não vai violar a liberdade religiosa das pessoas, caso os tribunais assim determinem, ok? E feriados religiosos? Ah, professora, você veja bem, vamos discutir símbolo, né? Mas feriado religioso a gente não quer mexer, porque não importa a religião, né? Feriado religioso é coisa querida, a gente não vê a hora de chegar a Páscoa, o Natal, não é? Para celebrar com a família, mesmo que você não tenha religião alguma, mas o fato de ser feriado a gente não discute. E o STF foi nessa onda e disse: feriados religiosos são feriados culturais. E de certa forma, né, aqui talvez ele não esteja tão errado, porque os feriados, eles representam aqui celebrações de uma determinada cultura. Então, por exemplo, nós não temos só feriados religiosos, nós temos feriados cívicos, nós temos feriados nada religiosos, como por exemplo o carnaval, nós temos outros feriados que representam a nossa cultura. Mas como nós somos predominantemente cristãos no Brasil, ter feriados religiosos cristãos não ofende aqui a laicidade do Estado, porque representam a maioria da cultura do país, certo? Então, símbolos religiosos em repartições públicas e feriados religiosos têm uma conotação aqui cultural, não violando a laicidade do Estado. Ainda em relação à imunidade tributária, você sabe que os templos religiosos, os templos de qualquer culto, possuem imunidade em relação aos templos, em relação aos impostos daquela propriedade. Essa imunidade prevista aqui na Constituição, ela serve para assegurar a liberdade religiosa das pessoas, inclusive protegendo o próprio local de culto, certo? Então aqui a imunidade tributária, ela vem para assegurar a liberdade religiosa das pessoas, para que elas possam exercer o seu direito, a sua liberdade de culto. E o Estado protege, inclusive, esses locais, não impondo aqui uma carga tributária. Lembrando a decisão aqui do STF, que entendeu que a maçonaria não tem imunidade tributária, porque entendeu que a maçonaria não caracteriza uma religião, não seria uma religião específica, por isso não concedeu aqui o pedido que foi feito de imunidade tributária. E um tema bem legal aqui para a nossa prova é a questão do ensino religioso. Você sabe que a Constituição Federal, ela determina que seja implementado o ensino religioso nas escolas públicas, no ensino público fundamental. Esse ensino religioso, ele deve ser de matrícula facultativa e deve ser disponibilizado nos horários normais de aula. Então, cuidado aqui. A Constituição assegura a laicidade do Estado, mas diz que deve ter ensino religioso. Onde? No ensino público fundamental. Em horários complementares? Não, no horário regular de aula. E ainda, a matrícula, e isso aqui é o mais importante para você, a matrícula ela é
facultativa, justamente para assegurar que as pessoas, né, optem ou não por cursar essa disciplina. Mas o Estado tem que oferecê-la, né? Mas a matrícula de querer ou não cursar essa disciplina de ensino religioso, ela é facultativa. E aqui a gente tem uma decisão do STF super importante para a sua prova. Até a decisão, essa decisão que foi proferida em 2017, o ensino religioso nas escolas públicas, ele era de natureza não confessional. O que é isso? Não se permitia que nas escolas ensinassem uma religião específica. Então não podia dar aula lá de ensino religioso católico, né, ou evangélico, ou qualquer coisa assim. Não podia ser de uma religião só, de uma religião específica. De acordo com essa decisão do STF, agora o ensino religioso nas escolas públicas, ele pode sim ter natureza confessional. Ou seja, é possível que numa escola pública tenha ensino religioso de uma religião específica. Essa foi a decisão do STF, ainda com bastante polêmica, mas foi isso que ele decidiu, tá? Só que cuidado, não é que vai ser confessional, pode ser confessional. Antes não era, a doutrina falava de forma unânime que o ensino religioso não deveria ser confessional em decorrência da laicidade do Estado. O STF decidiu que ele pode sim ter natureza confessional, ok? Muito bem. Encerramos aqui a nossa questão a respeito da liberdade religiosa e vamos falar a respeito da liberdade de locomoção. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que está escrito no texto constitucional. E o texto constitucional vai dizer o seguinte, que é livre a liberdade de locomoção em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Só que ele fala que qualquer pessoa pode fazer tudo isso aqui nos termos da lei. Então vamos aqui desmembrar um pouquinho mais. O que a Constituição está me assegurando aqui, ó? Que eu posso transitar em território nacional de forma livre, sem o Estado ficar me restringindo. Mas em qualquer momento? Não. Apenas em tempos de paz. É lá que eu posso fazer. Isso significa que em tempos de não paz, por exemplo, em tempos de instabilidade institucional, em tempos de guerra, esse meu direito à liberdade de locomoção poderá ser restringido. Inclusive, a própria Constituição permite restrições à liberdade de locomoção em hipóteses de estado de defesa e estado de sítio, como tem aí destacado também no seu material. Além disso, o direito é de que eu possa transitar em território nacional, de qualquer forma, dele sair ou regressar com ou sem os meus bens. Quem pode fazer isso? Qualquer pessoa. Só que qualquer pessoa pode fazer isso nos termos da lei. Então pode vir um estrangeiro aqui para o Brasil e transitar em território nacional? Pode, mas como? Nos termos da lei. Então ele tem que estar regular, tem que estar com o passaporte certinho, senão ele não ficará aqui no país, certo? Então a liberdade de transitar, de entrar, sair, voltar com ou sem os seus bens é nos termos da lei. Isso significa, por exemplo, que o Estado pode exigir que eu vá ali, por exemplo, para o Paraguai, quase, né? Aqui nós estamos pertinho da fronteira e tal, vamos ali na Argentina e tal. Posso ir para lá? Posso. Mas se eu comprar um monte de coisa lá, tipo umas muambinhas, eu posso voltar sem declarar isso que eu comprei? Ah, não, aí eu não posso. Por quê? Porque existe uma lei restringindo esse meu direito. Então eu não posso entrar no país se a polícia me parar e falar assim, não, a Constituição me assegura a liberdade de locomoção. Não. Que essa liberdade de andar, de transitar em território nacional, ela é definida nos termos da lei. Por isso, essa é uma norma também classificada como uma norma de eficácia contida. Aí eu pergunto, será que mesmo em tempos de paz, em tempos de tranquilidade, é possível a restrição da liberdade de locomoção das pessoas? É possível sim. Quais seriam as possibilidades de restringir a liberdade de locomoção de uma pessoa, mesmo em tempos de paz? Aqui eu tenho, então, aquelas hipóteses constitucionais de prisão. Quando que eu posso prender uma pessoa? Quando que eu posso restringir, então, a liberdade de locomoção dela? Essa liberdade ela pode ser restringida apenas nas hipóteses de flagrante ou decisão de uma autoridade judiciária competente. Claro, ressalvadas aquelas hipóteses de crimes militares ou crimes propriamente militares. Então, recapitulando, a Constituição assegura a minha liberdade de locomoção em tempos de paz, que é o direito de eu me locomover em território nacional, mas também o direito à liberdade de locomoção é o direito de você ir, vir e também o direito de você permanecer.
esse direito em tempos de paz. Em tempos de não paz poderá ocorrer restrições, como por exemplo no caso de estado de defesa e estado de sítio. Eu posso entrar, permanecer ou sair do país com os meus bens, mas nos termos da lei. Se ocorrer violação da lei, poderá ocorrer restrição à minha liberdade de locomoção. Vamos ver um pouquinho mais. Caso ocorra restrição da sua liberdade de locomoção por um motivo de ilegalidade ou abuso de poder, a Constituição te dá uma garantia que é o chamado habeas corpus. Mas a gente vai ver isso lá em remédios constitucionais. Ainda vamos falar a respeito da liberdade profissional. A Constituição vai dizer assim, ó, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que é livre o exercício de qualquer atividade profissional. Você é livre para exercer qualquer trabalho aqui, consagração do princípio da livre iniciativa, dos valores sociais do trabalho. Mas, se vier uma lei exigindo alguma qualificação técnica para o exercício daquela atividade profissional, você vai ter que se qualificar. Um exemplo disso, na atividade da advocacia. Qualquer pessoa pode ser advogado? Não, tem gente que é, né? Aquele teu tio lá que leu a revista, que acha que é advogado, mas não é. Como é que faz pra ser advogado? Você tem que fazer uma faculdade de Direito. Aí você tem que fazer lá pelo menos 5 anos. Pelo menos, porque tem gente que fica 5, 7, até 8 já vi, né? Mas a ideia é que fique pelo menos quanto? Pelo menos 5 aninhos na faculdade. Terminou a faculdade, é advogado, pode sair rasgando por aí? Não pode. Não pode por quê? Porque a lei exige que se realize o exame da OAB. Vou ter que cumprir com essa exigência legal? Vou ter que cumprir. Sem ela, eu não consigo exercer a atividade da advocacia, certo? Então, o que a Constituição está me dizendo? Que é livre o exercício das profissões, mas se houver lei estabelecendo restrições ao exercício desse direito, eu vou ter que cumprir o disposto da lei. Por isso que essa também é sempre um exemplo nosso de norma de eficácia contida, porque esse direito ele pode ser contido, ele pode ser restringido aqui no caso pela lei. Só que o STF entendeu que nem toda atividade profissional pode ter restrições. Isso porque a regra é da liberdade. De acordo com o STF, só poderá ter restrições ao exercício de uma determinada profissão se essa profissão tiver um potencial lesivo. Então, pode ocorrer restrição a toda e qualquer atividade profissional? Não. Apenas para aquelas atividades que tenham potencial lesivo. A decisão que gerou essa jurisprudência do STF foi no caso da atividade de músico. O que se questionava é que se o músico ele teria que fazer inscrição no Conselho Federal lá de Músico, Conselho de Fiscalização de Músico. E o STF entendeu que essa exigência ela era inconstitucional, porque a atividade de músico não teria um potencial lesivo. Aliás, seria exercício da liberdade de expressão artística e por isso não precisaria de nenhum tipo de restrição ou regulamentação, ok? E ainda só para reforçar aqui, o STF entendeu como constitucional a exigência do exame da OAB para o cargo de advogado, justamente por entender que existe sim aqui um potencial lesivo. Ok? Fácil, tranquilo, né? Então vamos resolver a questão, que é aqui que a gente vai ver se você entendeu, se o bicho tá pegando aí ou não. Então vamos lá para a nossa primeira questão que diz assim. O Brasil, por ser um país laico, não tem religião oficial, sendo assegurada constitucionalmente a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, bem como o livre exercício dos cultos religiosos. Perfeito, né? Falou que é laico, falou que assegura a liberdade de consciência e de crença e a liberdade de culto. A escusa de consciência permite a todo indivíduo, por motivo de crenças religiosas, filosóficas ou políticas, eximir-se de cumprir alguma obrigação imposta a todos, por exemplo, o serviço militar obrigatório. Entretanto, o indivíduo será privado definitivamente de seus direitos políticos quando a sua oposição se manifestar inclusive a respeito do cumprimento de uma obrigação alternativa. Veja que está perfeita a questão que lhe diz o seguinte, que a pessoa ela pode se recusar a cumprir uma obrigação legal a todos imposta e o Estado deve assegurar o quê? O cumprimento de uma prestação alternativa. Se ele se recusa a cumprir a obrigação e também a prestação alternativa, o Estado pode restringir os direitos dele. Ah, essa restrição ela é definitiva? Ela é definitiva porque veja que a CESP entende que a hipótese de, e eu não vou escrever que essa caneta é péssima, é a hipótese de perda de direitos políticos. Aqui só uma observação. Essa ideia de perda de direitos políticos não significa que a pessoa nunca mais vai poder recuperar. Ela pode, por exemplo, no caso de escusa de consciência, como que a pessoa recupera os direitos políticos se eles forem declarados perdidos?
ou ela muda de opinião e cumpre a obrigação a todos imposta, ou ela realiza então a prestação alternativa. Mas a ideia de perda é porque a pessoa, se ela nunca cumpriu a obrigação ou nunca cumpriu a prestação alternativa, ela nunca vai recuperar os seus direitos políticos, certo? Então por isso que a ideia aqui da doutrina é considerar essa hipótese como perda de direitos políticos. Vamos para a próxima. A invocação a Deus presente no preâmbulo da Constituição reflete um sentimento religioso, o que não enfraquece o fato de o Estado brasileiro ser laico, ou seja, um Estado em que a liberdade de consciência e de crença, onde ninguém é privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica. Perfeito, né? Então, o que ele está dizendo? Que o fato de ter Deus ali na Constituição não enfraquece a ideia de laicidade do Estado, porque é assegurada a liberdade religiosa. Quanto à presença de crucifixos em cartórios e repartições públicas estaduais, pode-se dizer que o seu término, com a sigela retirada dos crucifixos, não implicaria violação à ordem constitucional vigente. Lembra que eu até dei esse exemplo? Então, se um tribunal lá determina a retirada de crucifixos em cartórios, repartições públicas e tal, isso viola a liberdade religiosa? Não viola. Tranquilo, aqui não viola nem a laicidade, nem a liberdade religiosa. É possível. Mas se viesse dizendo que a presença desses crucifixos viola a ordem religiosa, a liberdade religiosa ou a laicidade do Estado, aí estaria errado, porque entendeu o STF que é símbolo cultural. O ensino religioso de matrícula facultativa será oferecido em horários suplementares nas escolas públicas de ensino básico. O que a Constituição vai dizer? Que ele deve ser oferecido nos horários normais nas escolas públicas de ensino fundamental, certo? Então, errado aqui, mas certo que é de matrícula facultativa. Lembra que agora ele também poderá ser confessional. A liberdade religiosa é direito fundamental que, por impor a laicidade estatal, possui dimensão unicamente negativa, vinculando o Estado a um dever de abstenção. Por que ele não tem dimensão unicamente negativa? Porque a gente viu que a liberdade religiosa também pode ter uma dimensão positiva, no sentido de obrigar o Estado a realizar coisas. Por exemplo, proteção ao local do culto e às liturgias, assegurar a prestação de assistência religiosa. O cidadão W é impedido de caminhar na rua por força de ordem da autoridade municipal, que pretende regular os horários de caminhada em vias públicas. Não há interesse público e nem evento que justifique restrição no local. Diante das normas constitucionais em vigor, ocorreu uma violação ao direito de locomoção. Aqui bem fácil também de entender. A ideia da Constituição é a liberdade de locomoção. Posso restringir? Posso restringir nos termos da lei essa liberdade. E, logicamente, quando houver conflito com outros direitos fundamentais. Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém queira realizar uma manifestação, um exercício de um direito de reunião. E a polícia vai e fecha uma determinada rua. E daí você não pode passar naquela rua, porque justamente eles fizeram ali um caminho para os manifestantes. E você fala, não, mas eu quero atravessar de carro aqui. E a polícia fala, não, você não pode atravessar de carro aqui. Nesse caso, a polícia pode fazer isso? Está restringida a liberdade de locomoção? Tá. Mas por que daí aqui não seria inconstitucional? Porque está em conflito com outro direito fundamental, que é o direito das pessoas exercerem a liberdade de reunião, a liberdade de se manifestar. Então, sempre quando você tiver em dúvida numa questão, pensa se existe conflito com outro direito fundamental. Se houver, poderá ter restrição. Nesse caso aqui, a própria questão diz que não há interesse público envolvido aqui para restringir a caminhada do cidadão W ali. Então, nesse caso, obviamente que sim, ocorreu restrição à liberdade de locomoção dele, tá? Então, por isso, certa questão. Em tempo de paz, a liberdade de locomoção dentro do território nacional é ampla para os nacionais e estrangeiros residentes e não residentes que tenham ingressado regularmente no país. Olha que questão bem linda, bem bonita. Ele está dizendo que em tempos de paz é assegurada a liberdade de locomoção para nacionais, estrangeiros residentes e não residentes, seja o turista. Ele pode entrar no Brasil? Pode, mas desde que ele tenha ingressado regularmente no país. Esse regularmente é a mesma coisa de dizer que ele ingressou nos termos da lei, tá? Então, por isso, certa também.
A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidos por lei, mas nem todos os ofícios ou profissões, para serem exercidos, estarão sujeitos à existência de lei. Certíssimo, né? Porque a gente viu que nem todas as profissões estão sujeitas à necessidade dessa lei aqui, estabelecendo essas qualificações. Aliás, uma coisa bem importante: se não existe lei regulamentando uma determinada profissão, o exercício dessa profissão é livre, porque uma norma de eficácia contida, ela opera efeitos como se fosse plena. Então, enquanto não vier uma lei restringindo o exercício da liberdade profissional, a pessoa pode exercer esse direito de forma livre. Aí veio a lei, aí ele vai ter que cumprir aquelas exigências. Se o poder público tiver a intenção de condicionar o exercício de determinada profissão a certas exigências, e se tais exigências forem estabelecidas mediante lei formal, elas serão constitucionais. Até aqui tá bonito. Cadê aqui? Pois o Estado tem discricionariedade para eleger as restrições que entenda cabíveis para todos os ofícios ou profissões, desde que o faça por lei federal. O que tá errado aqui, ó? Todos os ofícios ou profissões, que a gente viu que nem todas as profissões podem sofrer restrição ao seu exercício. Muito bem, era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.